Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. Senhor, eu coloco a minha vida diante da Tua presença. Eu estou aqui agora, neste momento, como um instrumento do Senhor. Eu quero, meu Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua mensagem, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado através desta ministração. Meu Deus, queremos Te agradecer também, meu Deus, por algo tão tremendo que o Senhor está fazendo na vida da pastora Adna, Senhor. Muito obrigado pela evolução que está tendo, mas nós cremos, Pai, que ela será totalmente curada e restaurada para a honra e para a glória do Teu nome. Nós também temos orado por todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, e nós estamos felizes, Pai, porque o Senhor está movendo algo sobrenatural, e o Senhor pode todas as coisas, e eu creio que essa enfermidade já está chegando ao fim dela, para que a gente possa, meu Deus, avançar ainda mais na Tua obra. Assim nós oramos, Pai, e eu Te agradeço por ter sido escolhido nesta noite, para transmitir a Tua mensagem, que eu possa ser um grande instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. É muito conhecido esta parábola, a parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e o comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito
para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Você pode aplaudir a palavra de Deus? A Bíblia fala de um filho, de um cristão, que tinha se desviado da presença de Deus. Interessante que, quando Jesus ele conta esta parábola, ele começa dizendo o seguinte: havia um certo homem, que ele tinha 2 filhos, e um dos filhos, o mais novo, foi ao encontro do seu pai. Ele disse para o pai: pai, dá-me a parte que me pertence, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que eu tenho direito. E por que essa postura, essa atitude desse filho? De acordo com a lei romana, a lei dava respaldo para que o filho tomasse posse da sua herança antes da morte do seu pai. Mas isso não fazia parte da cultura, da prática, não era uma prática normal. Porque as pessoas entendiam que quando alguém fosse ao encontro do seu pai, reivindicar a sua herança, reivindicar aquilo que a lei dava respaldo, mesmo tendo aprovação da lei, mas não era uma prática normal, porque aquilo gerava um sentimento no pai, como se o filho estivesse dizendo: o senhor para mim já morreu, o senhor para mim não tem sentido mais, o senhor para mim não tem mais importância, eu quero aquilo que me pertence, aquilo que eu tenho direito. Então esse era o sentimento de um pai, mesmo tendo o respaldo da lei, quando um filho chegava ao seu encontro e pedia a parte da sua herança. É só você se transportar para os dias de hoje. Você chegar diante do seu pai: pai, eu quero que o senhor venda essa casa, me dá a parte da minha herança, vende isso, faz aquilo, eu não quero saber de nada, eu tenho um respaldo, eu tenho o direito. Você já imaginou como que o seu pai vai se sentir? Constrangido, decepcionado, magoado. Mas interessante que a Bíblia vai dizer, logo no versículo seguinte, que o pai preparou tudo para entregar na mão do filho. O pai separou aquilo que realmente pertencia àquele filho. A Bíblia vai dizer, em poucos dias depois, o filho partiu. Sabe o que isso significa? Que no momento que o filho foi ao encontro do pai, o pai talvez, naquele momento, tentando convencê-lo, em dizer: meu filho, não é o momento, não é a hora, porque o pai, ele sabe o momento certo da bênção sobre a nossa vida. O pai sabe que, se a gente não estiver preparado, capacitado, você vai se perder lá na frente. Então, quando a Bíblia fala desses poucos dias, o filho não saiu no mesmo dia. Foi o tempo que o pai teve, talvez para convencê-lo, para dizer: não faça isso agora, espera o momento certo, você precisa ser mais maduro.
Mas o filho não quis ouvir a voz do pai. Tem uma passagem que eu gosto muito, Provérbios, capítulo 20, no versículo 21, que a herança antecipada, ela não será bênção. Quando você recebe algo que você não está preparado para administrar, você vai se perder. É direito seu, é uma herança sua. Mas tem o momento certo, tem a hora certa. Eu costumo dizer que o Senhor, Ele não esquece da gente. Ele simplesmente, Ele capricha quando Ele quer entregar um presente para nós. Ele capricha no presente. Às vezes você acha que está demorando, que parece que não vai chegar, mas o Senhor não está demorando. Fala para o seu irmão, o Senhor não está demorando. Ele está caprichando. É melhor do que você imagina. Mas esse tempo é o tempo de preparação. É o tempo que você vai adquirindo maturidade. Porque Deus não quer entregar algo nas tuas mãos e você se perder com isso. Mas o texto vai dizer que o filho estava decidido a tomar posse da sua herança, da sua bênção. E quando eu estava preparando esta palavra, eu me lembrei de algo interessante. Eu me lembro que eu fui para um ministério, eu era um empresário bem sucedido, e ali o pastor fez um gabinete. 4 meses que eu estava no ministério, ele já disse para mim, olha, Deus falou que é para te ungir como pastor. Aí eu cheguei em casa e falei assim, amor, isso não é de Deus não. Deus não falou não. E aí eu não aceitei, acabei saindo do ministério, mas sem problema nenhum com o pastor, mas não era o momento de receber aquela unção. Olha como que o diabo ele trabalha. Eu precisava de uma preparação, de um tempo determinado pelo Senhor. Então é muito importante você ter discernimento espiritual. Você ora para Deus pedindo um marido, um exemplo, uma mulher solteira, está orando para pedir um marido, de repente aparece um loirão bonitão, um morenão, e você fala, rapaz, Deus foi rápido, né? E às vezes não é o que Deus tem para você. O diabo ele trabalha paralelo. O diabo ele sabe quando você está orando, quando você está pedindo, por isso que tem que ter discernimento espiritual. E a herança antecipada, ela não será bênção. Por isso que nós sabemos qual foi o resultado da atitude do filho pródigo. Ele tomou posse de uma herança antecipada. E no versículo 13, olha que coisa, olha no versículo 13 está escrito assim, olha, no versículo 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, uma terra o quê? Longínqua. Se vocês puderem segurar as crianças para mim nesse momento, tá? Para evitar a movimentação. Partiu para uma terra distante, uma terra longínqua. O que isso significa? Aquele menino sabia o pai que ele tinha. Ele queria ir para bem longe. Ele queria ir para um outro país. Porque quando nós conhecemos o pai que nós temos, você sabe que ele não vai deixar-se por vencido. O filho tinha certeza, se ele tivesse ido para um bairro, para um lugar mais próximo, o pai iria lá buscar. O pai iria atrás dele. Ele sabia o pai que ele tinha. Por isso ele foi para um lugar mais distante. Sabe aquela pessoa que está decidida pelo pecado? Ela não quer ouvir mais conselho de ninguém. E diga para o seu irmão assim, ó, quanto mais distante de Deus, maior é o seu nível
de envolvimento com o pecado. Quanto mais distante de Deus, maior é o nível do seu envolvimento com o pecado. E o pecado tem cheiro. O pecado tem cheiro. Quando Davi disse, Salmo 42, não sei se foi o salmista Davi, Salmo 42, no versículo 1, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Por que Davi falou da corça? A corça é um dos alimentos mais saboreado pelos leões. O alimento que os leões mais gostam é da corça. E a corça, como que ela é alcançada? Ela é muito rápida. Só que a corça, ela exala um odor muito forte. E o leão só consegue alcançar a corça através do odor que ela deixa. E esse odor atrai os inimigos, esse cheiro atrai os inimigos. E por isso, o tempo todo, ela sabe dessa deficiência. O tempo todo, a corça procura pelas águas, ela anseia pelas águas. Por quê? Quando ela mergulha no rio, ela sai do outro lado, ela consegue andar uns 3 dias sem ter problema. Sem exalar o odor. Ela está livre. Então por isso que o texto diz, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E nós temos o cheiro do pecado. O cheiro do pecado está em nós, impregnado em nós. Mas quando você tem uma frequência nos cultos da igreja, quando você tem uma frequência de oração, quando você tem uma frequência de jejum, querido, você está sendo escondido do diabo. Mas quando você se afasta do Senhor, da casa de Deus, dos propósitos de Deus, você vai ser uma presa fácil para o inimigo. E é o que aconteceu com esse jovem. Esse jovem agora, distante do pai, distante da casa de Deus, ele vai para o mundo, e a Bíblia vai dizer que ele estava vivendo uma vida dissolutamente, totalmente entregue à prostituição, ao alcoolismo, às drogas, à diversão do mundo, à ilusão do mundo. Só que tem um detalhe, ele estava com dinheiro, ele tinha posse, ele tinha herança. E no mundo você só é importante quando você pode proporcionar algo para alguém. No momento que você não consegue mais pagar a conta do amigo, de ajudar o irmão, você agora não se torna mais importante. Só que esse homem agora vai viver um momento muito difícil. A Bíblia diz que aquele país, aquela nação onde ele foi, aquela nação entrou em crise. Tem lugares que você chega, querido, e às vezes Deus coloca crise naquele lugar, você é culpado por isso. Mas por quê? Deus, Ele quer te resgatar. Deus, Ele constrói um cenário. E a Bíblia vai falar sobre isso, que aquele país estava vivendo uma crise econômica, uma crise financeira, a tal ponto que não tinha mais porta de emprego. E quando ele se encontra naquela situação, perdeu tudo. Aí os amigos vão embora. Agora imagina, aquele jovem chegou um momento
de colocar a mão no bolso e não ter nem mais uma moeda. Ficou desesperado. Bateu em todos os lugares. E todas as portas estavam fechadas. Aí o que ele fez? Ele foi para um local, para uma casa, onde para os judeus, porque ele era um judeu, é abominável cuidar de porcos, tratar de porcos. É o nível mais terrível do ser humano para os judeus. Era quando ele chegava nessa situação. E esse homem chega nessa casa e pede trabalho. E o dono dessa casa disse: olha, nós temos um sítio ali, uma fazenda. Se você quiser ir lá trabalhar para alimentar os porcos, você pode ir. Mas eu não vou dar dinheiro. É só um prato de comida. E esse jovem então vai para essa fazenda com fome. Olha só, com fome. E a Bíblia vai dizer que no momento que ele estava cuidando ali dos porcos, ou melhor, ele nem estava cuidando dos porcos, porque a Bíblia vai dizer que ele desejava comer a lavagem dos porcos. Significa que ele não tinha nem acesso à comida. Ele era um auxiliar para cuidar de porcos. Olha o nível que nós nos afundamos quando você está distante da casa do Pai, longe da presença de Deus. Só que aquele momento difícil, ele toma uma decisão, e essa decisão vai fazer toda a diferença. Este homem vê aquele momento que ele estava vivendo, e ele vai lembrar da casa do pai, e vai dizer: poxa vida, os empregados do meu pai comem do melhor, tem abundância, e eu aqui pereço de fome, eu aqui querendo comer lavagem, e mesmo assim não me dão uma lavagem. E aí no versículo 18, ele vai tomar uma decisão: levantar-me-ei, e irei até meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Aqui a gente percebe no versículo 18, ele não estava na frente do pai, ele ainda não tinha encontrado com o pai, ele estava fazendo um teatro, um ensaio. Como que eu vou chegar diante do meu pai? Como que eu vou falar para o meu pai? E por que ele estava fazendo isso? Porque quando você fica distante de Deus, você fica distante da casa do pai, o diabo ele consegue criar dentro de você uma identidade como que o seu pai é um carrasco, como ele não vai te perdoar, ele não vai te aceitar, ele vai dizer que foi abominável o que você fez. O diabo constrói isso. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem voltar para a casa do pai. Aqui nesse texto deixa bem claro que ele estava ensaiando: eu vou chegar no meu pai e vou falar: pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno, trata-me como seus empregados. Ele ensaiando para falar com o pai. Porque o diabo cria isso na nossa mente. Mas por maior que seja o seu erro, por maior seja o delito que você cometeu, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor nos alcança todos os dias. Ele está disponível, Ele está pronto para nos perdoar. Mas o mais importante é que esse jovem não ouviu a voz do diabo. Ele então seguiu o caminho. Ele foi ao encontro do seu pai. E quando ele estava chegando na casa do seu pai, a Bíblia diz que o pai o avistou. Isso é muito tremendo. Aquele rapaz não mandou nenhum WhatsApp, nenhuma mensagem de Facebook. Ele não ligou porque não tinha telefone.
o que me chama a atenção é isso. A Bíblia diz que o pai o avistou. No momento que o filho chegou, o pai estava de prontidão. Sabe qual a revelação? O pai fica 24 horas esperando o nosso retorno. O pai não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, o pai não dorme. Eu posso talvez imaginar o seu irmão dentro de casa, talvez até a sua esposa dizendo: amor, talvez não está vivo mais. E o irmão dizendo: pai, ele foi desonesto com o Senhor, ele foi ingrato com o Senhor, ele está colhendo o que ele plantou, foi a semente que ele lançou. E o pai talvez dizendo: não, eu vou crer que ele vai voltar, eu não vou desistir dele. Talvez o pai passava noites e noites orando, ali na janela, esperando pelo filho, intercedendo pelo filho. Tem muitas pessoas que ainda não tiveram morte prematura, porque tem um pai orando, tem alguém intercedendo, tem alguém pagando um preço. E aquele pai foi surpreendido, o filho tentando ensaiar como chegar diante do pai. Talvez no meio do caminho, e o diabo: não vai não, ele vai bater a porta na sua cara, ele não vai te aceitar, o que você fez é muita ingratidão sua, não faça isso. Mas no momento que ele chegou, o pai estava esperando o filho. E quando o pai avistou o filho, ele foi correndo ao encontro dele, deu um abraço e deu um beijo nele. Só que quando ele viu o pai indo ao encontro dele, qual que deve ser o pensamento? Eu vou correr, eu vou agora que eu vou apanhar. É agora que eu vou apanhar. Mas talvez naquele momento ele falou: não, se eu vim até aqui, eu quero ir ao encontro do meu pai, mesmo que ele venha me castigar, mesmo que ele venha me disciplinar, mas eu não quero ficar longe da casa do meu pai. E aquele jovem, quando vê o pai vindo ao encontro dele, talvez naquele momento preocupado, ele já começa: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. O pai foi: esquece disso, meu filho, passa uma borracha nisso, o importante é que você voltou, o importante é que você está aqui em casa. Mas eu errei com o Senhor, eu fui ingrato. Não esquece, meu filho, eu estou disposto a apagar e lançar no mar do esquecimento. E aquele filho talvez esperando ali um castigo, uma disciplina, o pai recebeu com um abraço, o pai recebeu com amor. Imediatamente o pai gritou: servos, traga rapidamente roupas novas. Já estava preparado. Traga o anel, traga sandálias, roupas novas. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós voltamos para a casa do pai, ele coloca vestes novas. Anel significa autoridade, a autoridade que foi roubada, a autoridade que você mesmo permitiu sair da sua vida, mas quando você volta para o pai, você recebe novamente essa autoridade. E essa autoridade te dá direito de pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do mal. E ele agora recebe sandálias novas. Sandálias fala de um caminho. E quem é esse caminho? Jesus diz: eu sou esse caminho. E naquele momento que ele está ali, em festa, que ele matou um bezerro cevado, dizendo: hoje vai ter festa, hoje vai ter churrasco, vamos comemorar. E o irmão chegou e começou a ouvir as danças, a alegria. E o irmão vai diante de um servo e pergunta: o que está acontecendo? Não, é o seu irmão, ele voltou, e o seu pai está muito feliz. E aí o servo fala para o pai que o irmão estava do lado de fora, que ele não gostou. O pai vai ao encontro dele e fala: o que foi, meu filho? Poxa, pai,
eu cumpro todos os, aquilo que o Senhor determina, sigo os seus mandamentos, sigo a sua direção, sou obediente, mas o Senhor nunca matou nem um carneirinho para comemorar com meus amigos. E esse que estava perdido, esse que estava fora da tua presença, o Senhor, ele chega e o Senhor faz uma festa para ele, o Senhor mata um bezerro para ele. Ele diz: meu filho, tudo que o seu pai tem, te pertence também. Tudo que é do seu pai, é seu também. Você precisa se alegrar, meu filho, porque o seu irmão estava perdido e foi achado. O seu irmão estava morto, mas agora ele reviveu. Para concluir a minha mensagem, o que trouxe o filho pródigo de volta, não foi a condição financeira do pai, não foi o quarto confortável, a comida quentinha, mas o que trouxe o filho pródigo de volta, foi a fome que ele teve. A Bíblia fala de fome, a fome, porque a fome é o agente que dá o sinal para o nosso organismo, que a gente necessita comer. Por isso que a Bíblia diz em Amós 8:11, eu amo esse versículo, naqueles dias eu vou trazer fome e sede sobre a terra, não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. É a fome e a sede de voltar para a casa do Pai. É essa fome que Deus está despertando. Por isso que tem muitas coisas acontecendo no mundo. O propósito é o quê? É o próprio Deus que colocou o mundo em crise. Foi o próprio Deus que colocou aquele país, aquela nação, onde o filho pródigo estava em crise. Para quê? Proporcionar essa fome. E a gente só vai ao encontro de alimento quando você sente fome. E é assim que Deus está fazendo. É assim que Deus está promovendo na nossa nação, na igreja. É essa fome que tem tomado todas as nações. Quantas notícias que eu estou ouvindo de conversão em massa, de pessoas que estão vindo para a casa do Pai. Só que nós precisamos não ser como o filho, o irmão do filho pródigo. Apontar o dedo, dizer isso não é certo, isso não é correto. Já tem 10 anos que eu estou aqui e não fui levantado, e ele chegou ontem e foi levantado. Não deixe esse sentimento entrar no teu coração, porque nós vamos viver essa experiência de muitos filhos pródigos entrarem por essas portas. Nós vamos ver pessoas que estavam nesse altar, pessoas que já foram líderes dessa igreja, pessoas que você conhece, e elas vão entrar por essas portas. Só que nós não vamos fazer como o irmão do filho pródigo, nós vamos fazer como o pai. Nós vamos abraçar e dizer: seja bem-vindo, você é importante para nós, você é especial para nós. Ah, mas eu fiz isso. Não importa, não importa o que você fez, o importante é que você estava perdido e você foi achado, você estava morto e você reviveu. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Pode ficar de pé.